Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Neste vídeo a gente vai estar vendo como que a gente faz a criação dessa bottom sheet aqui que você está vendo, utilizando o que a gente tem de mais novo no Material 3. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, deixe comentários ali com sugestões de próximos conteúdos. Todos os links que eu acessar aqui durante o vídeo vão estar aqui na descrição. Então essa aqui é a bottom sheet que a gente vai desenvolver. Inclusive essa bottom sheet faz parte do layout do app que a gente está desenvolvendo no nosso curso. Inclusive, se você quiser se tornar desenvolvedor Android, eu vou deixar fixado aqui os links no primeiro comentário aqui desse vídeo. Então a gente tem esse app que a gente está desenvolvendo lá no curso. É o app mais completo que a gente tem. Então é um layout bem completo, com muitos componentes diferentes, muitas telas. E aqui a gente vai estar desenvolvendo essa bottom sheet aqui que a gente está vendo. Então eu vou estar criando aqui um novo projeto no Android Studio. Então ele vai ser um empty activity aqui do Compose. Então aqui eu posso colocar bottom sheet YouTube. Vou deixar nessa pasta padrão. Então já acabou aqui todo o carregamento do projeto. Então já vou apagar aqui essas funções que a gente não vai estar utilizando. E aqui o que está aqui dentro eu já posso apagar também. Na verdade eu vou deixar esse scaffold que a gente vai precisar. Vou separar aqui um pouco o código. Vou deixar aqui dessa forma. Por enquanto ele vai ficar aqui com esse alerta de erro. Então vou abrir aqui o navegador. Um dos links que a gente vai acessar aqui vai ser do Material 3, do componente bottom sheet. E vindo aqui na parte de baixo, aqui a gente tem a parte de overview. E aqui a gente tem a implementação utilizando o Jetpack Compose. Então aqui ele tem um exemplo bem simples, apenas com um botão e ali algum componente, né, simples na bottom sheet. Então ele fala aqui, né, caso você queira implementar um bottom sheet, use o elemento modal bottom sheet. Eu vejo que tem muitos vídeos, muitos tutoriais de diversas formas que você pode estar utilizando o bottom sheet. Então tem versões diferentes no Material 2, muda versões para o Material 3. Então a gente vai seguir o que está aqui na documentação, que eu acredito que ser o mais recente. Nem sempre a documentação está sempre atualizada, mas a gente vai seguir o que está aqui. Para isso a gente vai vir aqui na parte de baixo, a gente vai copiar aqui esse comportamento para a gente adiantar um pouco. É um bottom sheet bem simples, a gente vai rodar ali para a gente ver. Então eu posso até copiar aqui essas três linhas. Vou trazer aqui para o nosso projeto. Vou fazer aqui os imports. Então só tocar deixar o cursor em cima e apertar aqui imports. Ou clicar em cima e apertar Alt Enter. Esse aqui ele está como experimental, então a gente coloca aqui essa anotação. E aí, voltando aqui, a gente tem o scaffold, nesse caso que a gente já veio aqui no nosso projeto. Eu costumo utilizar aqui dessa forma, sem as chaves. Posso fechar isso daqui. E aqui no Content, que é onde a gente está aqui agora, a gente vai fazer a implementação do modal bottom sheet. Então eu posso até fazer o seguinte, copiar aqui esse if, aí a gente vai entender melhor aqui ele. Posso fazer o import do bottom sheet, desse botão, do Material 3, fazer o import do launch. Esse inner pad aqui, a gente vai estar colocando ele. Eu posso recortar esse if e vou criar aqui uma box. Essa box ela vai ocupar a largura, o espaçamento total da tela. Então, fill max size. Aqui eu posso colar o if que a gente pegou lá da documentação. Ponto pad, e aí eu vou colocar aqui esse inner pad. Esse inner pad ele é responsável por calcular o espaçamento necessário que o seu container aqui terá. Por exemplo, para você utilizar alguns componentes como a top app bar, que fica aqui na parte de cima. Você tem a bottom app bar, que fica aqui na parte de baixo. Então esse inner pad ele calcula automaticamente o pad necessário, dependendo do componente que você esteja utilizando. Então só passando aqui pelo que a gente copiou até o momento, a gente tem esse sheet state, que é onde tem, vamos dizer assim, os comportamentos que a gente controla da bottom sheet.
a gente tem esse scope, que é o Remember Coroutine Scope, que é para rodar funções que são suspend, nesse caso, como o caso aqui do hide, para ocultar ou para exibir também essa bottom sheet, a gente precisa utilizar aqui o Coroutine Scope. E esse show bottom sheet state nada mais é do que um boolean que vai determinar toda vez que a gente quiser exibir a bottom sheet, a gente passa o valor true para ele, que é esse caso que a gente ainda não implementou, a gente vai implementar, então a gente passa true. Quando a gente não quiser mais exibir essa bottom sheet, a gente passa false para ele. Perceba que a nossa bottom sheet ela está sendo englobada aqui dentro desse if. Então, se show bottom sheet for true, a tela será renderizada com a bottom sheet. Caso contrário, não vai exibir a bottom sheet. A questão aqui que faltou é esse float action button. Então, posso trazer ele aqui para cima. Vou fazer aqui o import. Esse container que a gente tem aqui, esse scaffold, ele é um container que a gente precisa dele para implementar diversos componentes, como por exemplo uma top upper bar, um float action button, bottom sheet e vários outros componentes que a gente tem. Então basicamente a gente está criando aqui esse botão que vocês estão vendo, para que quando o usuário clique, a gente seta o valor do show bottom sheet como true, e aí ele vai exibir, ele vai renderizar a tela, vai entrar aqui dentro do if, vai renderizar aqui essa bottom sheet. Então eu vou colocar para rodar, para a gente ver o que isso daqui tem para a gente, aí a gente vai começar a construir aquele layout que a gente acabou de ver, e no final a gente vai ter o mesmo resultado. Então coloque para rodar no seu dispositivo, no seu emulador, para você ver junto comigo aqui o que a gente tem até então com esse código. Então já acabou aqui de rodar. Se eu tocar aqui, então a gente tem basicamente esse é o layout referente ao código que a gente copiou lá da documentação. Então ele tem um botão, esse float action button, que é esse botão aqui que a gente tem. Quando o usuário toca nele, ele seta o show bottom sheet como true. A nossa tela é renderizada exibindo aqui a bottom sheet. Dentro da bottom sheet a gente tem um botão com esse texto aqui, que é esse que está aparecendo, hide bottom sheet. E aí quando a gente toca nele, a gente seta o show bottom sheet como false e a nossa bottom sheet ela é fechada. Então agora vamos começar a desenvolver o layout para essa bottom sheet. A gente vai vir aqui e aí basicamente eu vou copiando aqui algumas informações. Eu vou utilizar o Figma, seguindo o layout que a gente está desenvolvendo lá no curso. Eu estou com o modo dev habilitado. Esse modo dev simplifica muito a forma como a gente obtém as informações, os atributos aqui de cada componente que a gente clica. Então, por exemplo, a nossa bottom sheet, a primeira informação que a gente tem seria o título. Por enquanto eu vou deixar a bottom sheet que a gente desenvolveu, que a gente vai ter como resultado final. Então aqui em delete, basicamente eu posso copiar aqui esse texto. Eu vou vir aqui onde tem esse botão. Por enquanto eu vou deixar ele aqui. E aqui basicamente eu vou colar aqui esse texto. Então eu vou apagar aqui algumas coisas. Vou fazer o import do text style, do compose. Vou fazer o import aqui do SP. Posso apagar esse font family. Vou fazer o import font weight. Vou fazer o import aqui do colo. E aqui do text alignment. Então vai pausando o vídeo aí, vai digitando esses mesmos valores aqui para a gente ter o mesmo resultado no final. Aqui eu vou até fazer o seguinte, eu vou criar aqui o componente na parte de baixo. Então comp delete bottom sheet, assim a gente habilita o preview e a gente vai vendo como que vai ficando. Então todo o container aqui do nosso bottom sheet a gente vai trazer aqui para essa função, então delete bottom sheet, e a gente vai jogar aqui esse container. Então vamos ver o que está dando erro aqui, seria esse scope. Aqui basicamente seria para ele ocultar a nossa bottom sheet. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui posso colocar aqui com o mesmo nome que está aqui, como o Android sugeriu, onDismiss, e a gente vai implementar ele aqui. Então onDismiss, e a gente basicamente vai trazer esse código aqui para cima. E eu posso remover agora aqui esse botão. Com isso eu posso agora habilitar aqui o preview. Default preview, ele até habilitou aqui para a gente, mas não ficou completo, então vamos fazer aqui na mão. Delete, deixa eu copiar aqui. Preview.
show background como true. E a gente pode setar aqui delete bottom sheet, passando o onDismiss. Vamos colocar aqui para rodar. Então, basicamente, a gente tem aqui esse texto. Aqui, no caso, faltou a gente colocar a nossa coluna e dizer que ela vai ocupar a largura total da tela. Então, fill max width. E a altura a gente deixa que ele calcule automaticamente. Então, vamos ver. Então, agora sim, eu vou alinhar o nosso conteúdo ao centro. Então, horizontal alignment.center. Horizontal. Vou fazer o import. Então, o nosso conteúdo já está centralizado. Eu vou aplicar aqui um pad. Na verdade, não seria aqui, e sim aqui na parte de cima. Então, pad start de 24 dp. Esse pad eu tirei lá do layout do Figma. O end 24 dp. E eu só vou retirar esse aqui do top, porque o top ele já tem um pad por padrão. A gente vai ver daqui a pouco. Isso porque esse header aqui, onde a gente tem essa linha aqui, né, para indicar que a gente pode mover, ela é fornecida pela própria Modal Bottom Sheet, mas a gente vai ver como que a gente faz a alteração dela. Então, o próximo passo que a gente vai fazer vai ser colocar aqui esse divisor, que é essa linha horizontal, e se a gente tocar nele, a gente tem um espaçamento para cima e para baixo de 24 dp. Para fazer esse divisor, como o próprio nome já diz, a gente tem dois tipos de divisores, tem o Horizontal Divide e o Vertical Divide. Então, basta a gente colocar aqui, Horizontal Divide. Ele não está aparecendo aqui, isso porque a gente vai ter que atualizar. O Android Studio, quando a gente cria um projeto, ele está vindo com a versão um pouco desatualizada. Então, a gente vai atualizar a versão do Compose. Eu vou atualizar só do Compose mesmo. Posso clicar aqui para sincronizar. E aí a gente já vai ter essa versão aqui do Compose Boom, já tem acesso à versão do Material 3 que contém o componente Horizontal Divide. Então posso aguardar ele acabar de sincronizar. Então já acabou, eu posso vir aqui agora, só colocar o cursor do mouse em cima, utilizar o import, e aí já vai aparecer no nosso preview esse divisor. Por padrão, o divisor ele sempre vai ocupar todo o espaçamento necessário. Então Horizontal Divide, todo o espaçamento na largura, Vertical Divide, todo o espaçamento na altura. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa colocar um pad, então modifier, ponto pad, e seguindo o que está ali, que a gente acabou de ver lá no Figma, seria 24 dp. Então ele já criou aqui esse espaçamento, e a gente também precisa colocar a cor, que eu posso copiar aqui. Então esse Horizontal Divide a gente pode passar um modifier, pode passar esse thickness, não sei como que se pronuncia, mas seria a espessura da linha. Então você pode, por exemplo, querer aqui uma altura, uma espessura maior, então 5 dp, você já vai ter esse resultado. Por padrão é 1. E a gente também pode alterar a cor. Então vou alterar a cor, colocando a cor que a gente acabou de pegar lá do Figma, que seria essas 6 letras E. O próximo seria a gente exibir aqui o título. Então posso copiar. Vou trazer para cá, que a gente apaga algumas coisas. Fonte eu posso apagar. Esse Text Alignment aqui eu posso deixar. Esse aqui eu posso remover. O Text Alignment serve para quando você tem mais de duas linhas, então para você alinhar. Então, por exemplo, se eu tirar isso daqui, o padrão ele é alinhar sempre à esquerda. Então você tem aqui a opção de Text Alignment como Center. Você também tem o End para ele alinhar à direita. Aqui eu vou alterar esse texto, vou colocar o mesmo texto que a gente tem ali na nossa bottom sheet. Então tem certeza de que deseja excluir o download deste filme. Então está feito aqui o nosso texto. Então agora a gente vai criar aqui esse container na parte de baixo. Então se a gente ver, a gente tem uma linha, onde o primeiro componente é uma imagem e a gente tem uma coluna aqui com algumas informações do filme. Então a gente vai ter aqui uma row. A gente vai dizer que essa row vai ocupar a largura total da tela. Então fill max width. E a primeira que a gente vai exibir ali vai ser a nossa imagem. Então a gente pode pegar aqui o componente image.
Essa imagem aqui você poderia carregar da internet também. E aqui a gente vai passar a nossa imagem. Eu vou vir aqui no Figma, vou tocar aqui. Deixa eu procurar essa imagem. Então seria essa imagem aqui. No meu caso, ela já está arredondada. Eu vou até procurar ela aqui sem ela estar arredondada. Eu quero baixar a imagem pura, porque a gente faz o arredondamento. Eu aproveito e já mostro como que a gente faz o arredondamento ali dessa imagem no próprio código. Então já fiz aqui o download dessa imagem. E eu vou voltar aqui no Android Studio. Aí você pode pegar alguma imagem de algum filme no Google, qualquer imagem que você queira. E a gente copia ela e vai colar aqui dentro da pasta Drawable. Então eu posso colar. Eu dei o nome para essa imagem aqui de Movie. Então perceba que essa imagem ela não está arredondada aqui nos cantos. A gente até tinha a opção de exportar ela do Figma já arredondada, mas eu quis exportar assim para a gente ver como que a gente faz o arredondamento aqui no código. Então aqui a gente vai passar Python Resource r.drawable.move. A gente vai configurar aqui o tamanho dela. Então ela tem 150 de largura. Então eu posso vir aqui no modifier .width 150 dp. Às vezes o preview aqui tem alguns problemas, então a gente coloca para sincronizar. Então vamos aguardar ele carregar. Então já apareceu aqui essa imagem. A gente tem um espaçamento aqui na parte de cima. Então vamos ver aqui, seria de 24 dp. Então vou utilizar um space. Um space seria para a gente criar espaçamentos, basicamente espaçamentos. E a gente pode, como a gente está em uma coluna, a gente quer espaçamento vertical. Então a gente utiliza aqui o weight e de 24 dp. E aí como que a gente faz o arredondamento aqui dessa imagem? Aqui a gente tem no modifier uma opção chamada clip e perceba que ele espera um shape. Um shape é a forma que você quer exibir a sua imagem. Então a gente tem rounded corner shape e a gente pode passar aqui um valor. Eu vou ver qual que é o arredondamento dela. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver. Seria de 10. Então a gente pode vir aqui e colocar 10 dp. Então a gente já vai ver esse arredondamento. Só que se a gente ver esse arredondamento, ele não está tão perfeito quanto a gente tem aqui no resultado final. Isso porque a gente tem o Content Scale aqui da imagem. Então a gente vai configurar como Center Crop. E aí ele já vai ficar o arredondamento da mesma forma que a gente tem aqui no resultado final. Feito isso com a nossa imagem, agora a gente vai criar aqui uma coluna. Essa coluna, eu posso dizer que ela vai ocupar a largura inteira, aqui do componente Py, nesse caso. Então ele vai ocupar todo o restante aqui da tela. A gente vai configurar aqui, deixa eu configurar depois, vamos fazer aqui na mão mesmo. Vou pegar aqui o título, posso colar. Vou apagar aqui a fonte. Então a gente tem um espaçamento aqui entre essa coluna e essa linha. Então a gente pode criar um space aqui. E nesse caso, como a gente está em uma linha, a gente quer criar um espaçamento horizontal. Esse espaçamento, se a gente ver aqui, ele é de 20 dp. Então posso configurar aqui. E agora a gente tem a duração do filme. Posso clicar aqui. Então aqui abaixo do nome a gente tem a duração. Vou apagar essa fonte. Por padrão, a fonte do tamanho da fonte já é 14 SP, então a gente pode remover também. E a gente tem um espaçamento de 12 entre essas opções. Então, como eu vou ter um espaçamento tanto na parte de cima da duração, como também na parte de baixo, no lugar de eu colocar dois space, um na parte de cima da duração e um na parte de baixo, a gente pode utilizar um pad. Então aqui, modifier modifier.pad vertical, e a gente coloca aqui 12 dp. Agora a gente vai ver aqui a questão do tamanho do filme. Posso clicar, eu vou querer pegar só o texto dele simples. Posso trazer aqui para cá. Vou apagar isso daqui. Então a gente tem ali esse texto. E agora a gente vai configurar
um background para ele, que é aquele background que a gente tem aqui. Então, se eu tocar aqui, eu vou copiar esse código hexadecimal desse background. Seria esse. E a gente tem um arredondamento de 6. E a gente tem um pad, se eu dar um pouco de zoom, 6 dp na vertical e 10 dp na horizontal. Então a gente pode vir aqui, modifier, ponto background, eu posso colar, então colar cor que a gente copiou lá do Figma. Depois disso a gente tem um padding, então a gente tem na horizontal 10 dp e na vertical 6 dp. E a gente também tem o arredondamento utilizando o clip, que seria também de 6 dp. Esse clipe a gente tem que passar ele aqui na parte de cima. Deixa eu ver aqui. Então agora sim. Então a gente tem o mesmo resultado que a gente tem aqui. E aí, se a gente perceber, o nosso conteúdo ele não está centralizado aqui com a imagem da forma que a gente tem aqui. Então a gente vai vir aqui na linha, onde ocupa toda essa linha aqui, e vai dizer que verticalmente a gente vai alinhar o conteúdo ao centro. Então agora a gente já tem esse resultado. Aqui na parte de baixo a gente tem outro espaçamento, na verdade outro divisor. Então a gente pode vir aqui na parte de cima, copiar exatamente o mesmo. E agora a gente tem aqui uma linha com 2 botões. Então vou criar aqui essa linha. Eu posso até fazer o seguinte, eu vou copiar essa parte dessa linha, só para a gente adiantar um pouco. E a gente agora aqui vai construir esses 2 botões. Então eu posso até fazer aqui mesmo na mão. Então button. Content. Basicamente os nossos 2 botões, ele vai fechar a bottom sheet. Então, e a gente vai chamar aqui essa onDismiss, passando direto aqui. E o content, basicamente a gente tem um text. Aí sim a gente pode pegar esse texto aqui do botão. Então posso copiar. Vou apagar isso daqui. E aí no nosso caso a gente está acertando a cor do botão direto aqui. Então a gente tem um color. Então eu posso apagar esse color. Vou alterar aqui esse texto. Isso porque a gente tem aqui as cores do botão. Deixa eu ver aqui qual que é a ordem. Fica em cima de colors. Então a gente fica em cima de content. Então a gente tem aqui o colors que vai receber button defaults, ponto, button colors. E a gente pode configurar aqui. Primeiramente vai ser o container. Então deixa eu clicar aqui para pegar o código hexadecimal. Na verdade a cor. Então o container é a cor de background. Então a gente pode colar aqui essa cor. E o content color é a cor do conteúdo de dentro. No nosso caso vai ser esse botão que vai ter essa cor aqui, que é a mesma que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Final 555. Na verdade não seria essa. Posso até copiar, trazer para cá. Então basicamente agora a gente vai copiar esse botão, vai colar aqui do lado. E o texto que a gente vai ter para ele vai ser sim, vírgula, excluir. E aqui a gente inverte um pouco. O nosso container, ele vai ser a cor principal. Então posso colocar aqui em cima. E o content color, que é a cor do texto, vai ser branco. Então color.white. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o espaço horizontal por total e dividir por igual entre os dois. Para isso basta a gente ir no modifier do botão e utilizar o weight como 1F. Então esse 1F ele vai fazer o componente ocupar o máximo que ele puder naquela direção. E se a gente colocar no outro, ele vai fazer basicamente a mesma coisa. Então os dois componentes eles dividem os espaçamentos por iguais. Por último, a gente vai colocar um espaçamento aqui entre eles. Então space. Se a gente ver o que tem aqui, seria de 12 dp.
Então, eu acredito que seria basicamente isso. Deixa eu ver aqui o texto aqui de cima. Então, excluir. Então, esse aqui é o resultado final que a gente tem. Na verdade, eu acabei de ver aqui a altura do botão. Então, se a gente ver a altura do botão, ele está com 58. E a altura padrão dos botões aqui do Compose é de 40 dp. Então, para a gente aumentar, a gente pode colocar aqui como 58 para esse e também para esse outro aqui. Então, agora sim eu vou rodar para a gente ver aqui o resultado. Então, já acabou aqui de rodar, posso tocar aqui e a gente vê que a gente já tem ali o resultado do layout, né, esperado da Bottom Sheet, só que a gente tem aqui alguns comportamentos que a gente não tem no nosso projeto final. Então, o que a gente vai fazer? Esse comportamento de ele entrar aqui por baixo, de aparecer por baixo da status bar, seria por conta dessa função que vem habilitado quando a gente cria um projeto. Inclusive, esse modify, ele vem para cá. Então, a função seria essa daqui no nosso onCreated. Então, esse enable edge to edge, basicamente, você vai utilizar ela quando você quiser que o seu conteúdo ele se expanda, apareça, né, por trás ali da barra de status e também da parte de cima, dessa barra aqui que a gente tem aqui na parte de cima. Então, se você copiar aqui, você pode vir aqui para você ver um exemplo aqui uma explicação melhor sobre essa função, mas basicamente ele explica, né, que você pode ter layout que você ultrapasse ali essa barra na parte de cima e também a barra aqui na parte de baixo. Então, a gente removendo isso, eu posso rodar de novo e a gente vai ver que o comportamento ainda seria o mesmo. Então, basicamente, não adiantou só a gente comentar aqui essa função. Isso porque que acontece? Um dos links que eu vou deixar aí é relacionado a esse problema, né, que foi encontrado na versão atual do Material 3, que seria ali você abrir, quando você exibe a Bottom Sheet, né, ela está abrindo por baixo da status bar. E se a gente vê lá na parte de baixo, ele fala, né, que foi feito uns ajustes na versão 1.3.0-alpha 06. Então a gente vai vir aqui nesse link, também vai estar aqui na descrição. A gente vai copiar essa implementação. E se a gente voltar aqui no Android Studio, o que acontece? O nosso Material 3, ele está pegando a própria versão quando a gente cria um projeto. Então perceba que nem tem versão especificada aqui, isso porque o próprio Android Studio já fornece aqui essa versão. Quando a gente quer utilizar uma versão específica, por exemplo do Material 3, que nesse caso já vem embutido, a gente pode sobrescrever essa versão com a versão que a gente quiser. Então o que a gente pode fazer? Basicamente eu posso comentar aqui essa linha, copiar, comentar a implementação padrão, a gente vai acessar o arquivo build.gradle, ou melhor, eu posso até duplicar isso daqui, vou deixar aqui só de backup mesmo, aqui eu posso colocar um module, vou colar aqui essa linha, e a versão que a gente vai utilizar, eu posso até colocar aqui na parte de cima, a versão que a gente vai utilizar, que eu já testei, que isso foi resolvido, ele fala que foi resolvido nessa versão aqui, né, 1.3 alpha 6, mas a gente já tem até uma versão mais nova, então a gente vai utilizar ela. Então eu posso colocar ela aqui. Vou colocar, aqui vai ser version.ref, e eu vou colocar aqui essa versão. Se a gente voltar aqui, ele está fazendo a implementação, deixa eu separar aqui um pouco, do Material 3. Então deixa eu sincronizar. Então se a gente ver aqui no build, ele vai baixar aqui algumas classes. Então ele acabou não exibindo aqui, mas agora eu posso até colocar o mouse aqui em cima. Agora ele está dizendo que a versão mais nova é a beta 03. Então se a gente ver aqui no site, está dizendo que a versão última é a beta 02. E o Android Studio está dizendo que a última é a beta 03. Então vamos utilizar a beta 03, que é a versão ainda mais nova. Então eu posso
aguardar e assim que terminar eu posso colocar para rodar novamente. Então já acabou aqui de rodar, posso tocar aqui e aí mesmo assim ainda a gente vê que a bottom sheet ainda aparece por baixo. Só que agora se você puxar aqui até a parte de cima, você vai ver que basicamente ela tem um comportamento padrão. Então isso a gente pode vir aqui para a gente ajustar no state. Então é aqui que a gente configura. Para esse state a gente tem duas opções aqui, mas basicamente. Então essa skip partition expand a gente pode marcar como true. Isso vai fazer com que a bottom sheet ela já quando a gente abrir ela se expanda por completo e não fique esse pedaço igual a gente tem aqui. Então posso colocar para rodar de novo para a gente ver que assim que a gente exibir ela já vai exibir a bottom sheet por completo. Então eu posso tocar. Então agora sim ela já exibe aqui por completo a bottom sheet. Outra opção que esse bottom sheet state tem, entre outros, seria esse confirm value change. Então a gente pode passar isso daqui por padrão, ele é true. O que seria esse confirm value change? Para permitir que o usuário possa fechar a bottom sheet. Então ele toca fora, fecha, se ele arrastar para baixo, fecha. Por padrão é true, ou seja, o usuário consegue fechar. Se eu colocar isso daqui como false, o usuário não vai conseguir mais fechar essa bottom sheet. Então você pode utilizar essa opção para caso que você queira forçar o usuário, né, a escolher um dos botões ou algo do tipo. Então não consigo mais arrastar para baixo. E aí se eu tocar aqui fora também, ela não fecha. Então por padrão é true. Eu vou deixar aqui como true. E agora o que a gente vai ver? Eu estou vendo que os nossos espaçadores estão bem apagados. Isso a gente vai mexer agora. Aqui no nosso modal bottom sheet state, a gente tem algumas opções. Uma das opções é o container color. Então se a gente vê que ele tem uma cor padrão do Mature 3, então a gente vai alterar esse container color. E eu vou colocar a cor branca. Posso colocar para rodar. Então a gente vai ajustando e vai colocando para rodar. É bom que a gente vê as alterações aos poucos. Então eu posso tocar. Então agora sim, o background, o container da nossa bottom sheet está branco. E aí perceba que a gente tem essa opção aqui. E aí eu posso até colocar o cursor do mouse, que seria esse drag handle, que perceba que ele espera uma função compose. Então esse componente aqui de cima ele é fornecido pelo próprio Android. Então você consegue passar o seu aqui para essa função. Então digamos que a gente não queira esse. Então a gente pode vir aqui, basicamente implementar o nosso. Se eu fizer somente isso e colocar aqui para rodar, a gente vai ver que esse comportamento, que aquele componente, ele não vai aparecer mais. Então ele vai perder o espaçamento. Ele por padrão ele tem um espaçamento. E aí se você não quiser, basta você vir aqui e na opção top e também você colocar 24 dp. E aí você vai ter um espaçamento por igual e não vai ter aquela opção de cima. Então posso tocar, a gente teria esse comportamento. Agora digamos que eu queira utilizar aquela opção, né, aquele componente, a gente pode criar o nosso aqui. Então a gente pode utilizar basicamente um space, que eu até então falei que é um espaço reservado, por padrão espaço reservado transparente. Se você der uma cor para ele, ele vai criar ali como se fosse esse resultado final aqui. Então seria esse. Então o que a gente vai fazer? Modifier. E a gente vai configurar um background para ele. Posso vir aqui e só para a gente ver qual que é as configurações. Então a gente tem 3 dp de altura e 38 de largura. E eu posso copiar aqui a cor de background. Então a gente pode já colar aqui a cor de background. Então color. Essa seria a cor. E o tamanho a gente vai ter seria de altura 3 dp. De largura 38 dp. Então vamos ver se ele já vai. Nesse caso o preview ele não vai funcionar no preview. Então a gente poderia criar esse componente aqui, onde a gente não tem acesso ao preview, ou a gente também poderia criar esse componente
direto aqui na nossa coluna. Basicamente aqui. Então a gente teria acesso ali ao preview dele. Eu vou deixar ele aqui mesmo. E aqui, o que eu posso fazer? Se a gente executar o app, para a gente ver o resultado que a gente tem até então, posso colocar aqui para exibir e perceba que ele está colado ali junto com o texto e com a borda. Então, quando a gente sobrescreve o componente, ele perde o espaçamento desse que a gente tem aqui, né? Esse componente aqui no padrão original. Então, para isso a gente pode pegar aqui, seria 24 para baixo e 8 para cima. Então, eu posso colocar aqui no pad bottom 24 dp e o pad top 8 dp. Posso colocar para rodar. Então, posso exibir aqui de novo. Esse caso ele não funcionou. Isso porque a gente pode jogar o nosso pad aqui para a primeira linha. Então, vou rodar aqui de novo. Então, se eu exibir aqui agora, a gente já tem ali o mesmo comportamento. A gente tem 24 para baixo e também 8 aqui para a parte de cima. Se a gente reparar aqui nesse space, a gente não tem o arredondamento aqui das bordas, da mesma forma que a gente tem aqui para esse componente. Então, para arredondar, a gente já viu que a gente pode utilizar o clip. Nesse caso, eu posso colocar aqui antes do background. Então, clip. E a gente pode utilizar o Circle Shape, que já é, se a gente toca aqui, é um Rounded Corner Shape com a porcentagem de 50. Já é suficiente para a gente ter a aparência de arredondamento aqui, da mesma forma que a gente tem aqui no Figma. Então, vou colocar aqui para rodar. Então, dá para a gente ver pouco, mas se você perceber bem, agora a gente já tem aqui esse arredondamento. Então, vamos só fazer aqui uma recapitulada rápida. Aqui na parte de cima a gente tem o sheet state, onde a gente viu que a gente pode setar esse valor aqui como true. Para ele, assim que ele exibir a bottom sheet, ele já se expandir o máximo do conteúdo que a gente precisa para mostrar todo o conteúdo. A gente viu esse confirm value change, onde por padrão ele é true. E se a gente passar como falso, o usuário não tem a opção de fechar a bottom sheet. Então ele é obrigado a selecionar uma das opções. O scope, que é o remember coroutine scope, que é basicamente para ele chamar as funções suspend aqui do state. E do bottom sheet é state, que seria esse hide, para ele fechar a bottom sheet. E esse show bottom sheet é basicamente um boolean que a gente controla se a nossa bottom sheet deve ser exibida ou não. Então aqui, quando o usuário toca aqui nesse botão, a gente seta o bottom sheet state como true, a nossa tela é renderizada, a gente passa aqui por esse if e a nossa tela vai ser renderizada exibindo a bottom sheet. Aqui no nosso componente bottom sheet delete, a gente implementou o onDismiss. Ele é chamado quando o usuário toca no botão de cancelar aqui ou quando ele toca no botão de excluir. Então, assim que o usuário tocar em um desses dois botões, a gente vai receber esse onDismiss aqui na parte de cima. E aqui a gente tem um código responsável por fechar essa bottom sheet. Então, a gente tem o scope.launch, sheet state, que é o controle da bottom sheet aqui. A gente marca ele como hide, ou seja, a bottom sheet ela não é mais visível. E assim que essa operação for concluída, porque ela é suspende, então ela pode demorar mais do que a gente espera. Então, por isso que a gente utiliza o suspend. Por isso que é utilizado o suspend. Então, assim que essa operação terminar e essa bottom sheet state ela não for visível, que a gente está negando aqui, a gente marca o bottom sheet state como falso. Isso daqui tudo você também conseguiria fazer simplesmente dessa forma aqui. Você conseguiria basicamente pegar esse código que você tem aqui, comentar, e você poderia colocar aqui e fazer isso daqui. Só que eu já testei e isso acaba não deixando o fechamento da bottom sheet de maneira suave, como a gente tem aqui. Então, se você tocar em algum botão, ela fecha de maneira suave. Então, se você simplificar da forma que eu mostrei, ela vai fechar de maneira mais brusca. Então, para esse vídeo é isso. Eu acredito que a gente conseguiu obter o mesmo resultado do layout que a gente tem aqui no Figma. Eu espero que você tenha gostado de ter desenvolvido essa bottom sheet. Deixe aqui nos comentários qualquer questão, qualquer observação, sugestões de próximos conteúdos. Inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e deixe seu like aqui nesse vídeo caso você tenha gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.